Boa tarde a todos os amigos que estão conectados aqui no canal Ensinar Pais e Filhos. Nós tivemos alguns problemas, né, com a entrada da live. Criamos uma nova live, eu espero que vocês possam encontrar o link, possam acessar, né, ao canal. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Maria Lúcia Mansur, sou professora, sou escritora de livros infantis, e estou aqui nessa tarde, aproveitando a vitrine virtual, para divulgar para vocês o nosso trabalho. O canal Ensinar Pais e Filhos constitui a realização de um projeto meu e de minha amiga Maria Amin, médica com especialização na neurologia da infância e adolescência, e o nosso maior desejo é oferecer os nossos préstimos e conhecimentos a todos que estão inscritos no nosso canal e aqueles que nos visitam. Nós queremos disponibilizar conhecimentos que ajudem aos pais de crianças típicas e com deficiência na criação de seus filhos de uma maneira mais agradável, mais assertiva, bem como a solução de vários problemas. E como que nós fazemos isso? Por meio de livros da nossa autoria, dos quais eu falarei com vocês mais tarde, por meio de podcasts, nós temos vários podcasts postados pela doutora Amin, nos quais ela fala sobre a criança, sobre a formação da personalidade delas, o desenvolvimento, ajudando os pais a ensinar seus filhos, e também temos os nossos vídeos educativos. Os vídeos educativos são os nossos livros, alguns já estão feitos em Libras para as nossas queridas crianças surdas, né, acessarem. Também nós temos audiolivros que são direcionados para as pessoas que têm deficiência, né, visual, cegos, baixa visão, e também as nossas crianças típicas, que podem ouvir as nossas histórias e ver, né, tudo aquilo que nós temos feito para que vocês aprendam coisas muito importantes. O nosso trabalho, ele apresenta duas vertentes. Nós temos livros de educação inclusiva, educação especial, focado nas pessoas com deficiência, e nós temos os livros de educação bíblica. Nesse segmento da educação especial, eu quero apresentar a vocês nessa tarde o nosso primeiro livro, que é este livro aqui, O Mundo das Bocas Mexedeiras. É um livro conhecido de muitos de vocês, eu tenho certeza, e o nome dele é Um Mistério a Resolver, O Mundo das Bocas Mexedeiras. A autoria dele é de Maria Amin, que eu já lhes falei a respeito, Maria Lúcia, né, que sou eu, e Osana Vera Leal. A Osana é uma pedagoga, né, neurocientista, e ela já foi premiada várias vezes no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito nacional, com seus trabalhos para a educação, da educação bilíngue da criança surda. E este livro ele é fruto de uma experiência clínica e pedagógica das autoras. E o conteúdo dele é a história desta menininha. Essa menininha, ela se chama Ana, e ela é uma criança que tem um mistério, ela tem uma grande incógnita, uma grande dúvida na sua vida. Qual que é o mistério de Ana? Ana vive num mundo em que ela vê as bocas se mexendo, né? As pessoas falando, as bocas se mexendo, e Ana olha e ela vê, por exemplo, que esse movimento dessas bocas, para algumas pessoas produz resultado. Por exemplo, a mamãe chega na padaria, a mamãe mexe a boca, aí a moça da padaria vem, entrega a mamãe o pão, entrega a mamãe o bolo, né? O pai dela também, quando chega no açougue, mexe a boca, o moço do açougue também mexe a boca, e ele recebe um pacote de carne. E Ana, ela vê a professora na escola, mexe a boca, as crianças mexem as boquinhas, e uns assentam, outros levantam, entram e saem. E Ana fica olhando essas coisas. E Ana mexe a sua boquinha e ela não consegue nada. Por quê? Porque Ana é uma menina surda. Ela não sabe que ela mexe a sua boca, mas ela não pronuncia palavras. Então, este é o mistério, essa é a angústia de Ana, que na verdade retrata a angústia de muitas crianças surdas.
É uma coisa que nós já ouvimos vários testemunhos confirmando que essa é uma angústia da criança surda. Até que na nossa história, a Ana ela tem contato com um adulto surdo. E ela descobre uma coisa muito importante, que ela não faz parte do mundo das bocas mexedeiras, mas Ana faz parte do mundo das mãozinhas mexedeiras. Então ela vai aprender a língua de sinais, ela vai se inserir na escola, vai comunicar com seus coleguinhas. E o mais importante, esse livro mostra como a língua de sinais é necessária para o desenvolvimento da criança. E que a família também deve aprender a língua de sinais para que a criança seja inserida no contexto familiar dela. Depois, esse ano, nós publicamos também este livro aqui, que chama Um Amigo Especial. Né? Este livro, ele nos conta a história de um menino chamado Pedro, que se encontra no espectro autista. E Pedro vai conhecer um coleguinha chamado Nico, e Nico vai perceber que Pedro tem algumas dificuldades em certos ambientes. Por exemplo, quando ele ouve barulho, Pedro ele sente-se incomodado. E no transcorrer da história, com um recurso simples, né, que é um abafador de ouvidos, ele vai conseguir com que Pedro se sinta bem, seja na rua, na escola. Então, assim, é uma história para ensinar, um recurso que pode ajudar muitas crianças autistas com hipersensibilidade auditiva. Ensinar também que a criança típica, ela pode ser amigo da criança com deficiência. Ela pode ajudá-lo, ela pode amá-lo, e que a criança com deficiência também é um grande amigo. Nós temos outros livros também que estão, vamos dizer que como que no forno, né? Nós estamos fazendo outros livros. Tem um livro para criança surda que chama Vou Ser Grande. Tem vários outros que nós vamos talvez disponibilizá-los mais tarde em e-book e também na nossa livraria virtual, né? Nossa livraria online, que estamos planejando fazer bem breve. Nós vamos agora para a nossa outra vertente de trabalho, que é a educação bíblica. São os livros de histórias bíblicas. Nós vamos ver, nesse segmento, nós temos uma coleção de dificuldades, de nível, né, mais simples, de palavras mais fáceis para crianças de menor idade, e temos mais uns livros já com maior complexidade de conteúdo para ensinar crianças e adolescentes. A nossa coleção, esse ano nós conseguimos publicar 4 livros, nós criamos a nossa coleçãozinha Favinho de Mel, que são histórias para criancinhas, desde o ventre até os seus 3 aninhos. E também depois, crianças maiores também, nós temos tido essa experiência, tem lido e tem gostado muito desses livros. Nós queremos ressaltar para os pais que nos ouvem nesta tarde, que a leitura dos nossos livros de história, ela não exime do pai a leitura da Bíblia para o seu filho, mas que os pais possam ler as nossas histórias bíblicas junto com a Bíblia, para que os seus filhos internalizem que é dali daquele livro maravilhoso que vem as histórias que eles estão aprendendo. E nós queremos colocar para vocês o nosso primeiro livro da coleção Favinho de Mel, é este daqui, Isaac, o Filho da Promessa, e é um detalhe que eu quero mostrar aos pais, especialmente neste livro aqui. Neste livro aqui da coleção Favinho de Mel, eu quero dizer a vocês o seguinte, olha, todos os nossos livros, antes de que comecemos a história propriamente dita, tem um adulto lendo a história, lendo a Bíblia para a criança. Por que nós colocamos isso? Para lembrar aos pais que eles são os responsáveis pela evangelização de seus filhos. Que eles receberam do Senhor essa incumbência de ensinar os seus filhos no caminho, para que eles cresçam pessoas boas, pessoas que sempre caminharão na presença do Senhor. Então, está aqui a mamãe, né, lendo a história para o seu filho. Então, voltando aqui ao Isaac,
que também tem a mesma ilustração, né, num contexto diferente, que aqui, ó, que já é uma vovó, né, porque as avós, os tios, as mamães, os papais, todos nós evangelizamos as nossas crianças. Então, o livro de Isaac, ele mostra a história de Abraão e de Sara, e de uma promessa que eles receberam do Senhor, de que teriam um filho. E de que essa promessa, ela demorou a cumprir, mas um dia o Senhor cumpriu a promessa. E quando o Senhor nos promete e cumpre aquilo que Ele prometeu, há muita alegria na nossa vida. Como houve na vida de Abraão e Sara, que eles puseram o nome naquela criança de Isaac, que quer dizer riso. Você sabia? Depois nós temos essa história aqui, ó, que é a história de Noé. História muito conhecida, né, por todas as pessoas. E nós queremos ensinar as crianças com esse livro a importância de se acreditar em Deus. Quando Deus disse para Noé que haveria chuva, uma grande chuva, Noé creu. E Deus disse a ele que fizesse uma arca, e Noé obedeceu e construiu a sua arca. E por causa disso, ele foi livre com a sua família, né? Então nós aprendemos que nós podemos, para nós seguirmos a Deus, nós temos que caminhar por fé, por aquilo que nós acreditamos e não por aquilo que nós vemos. Também nós, prosseguindo, nós temos este livro aqui, que eu acho de uma doçura muito grande, que o Senhor é o meu pastor. É o Salmo 23, né? Tão conhecido de nós adultos e das crianças. E o que nós queremos que as crianças aprendam com este livro? Nós queremos que as crianças sintam segurança na companhia do Senhor. Saber que o Senhor cuida delas. Nós podemos ver aqui uma coisa que eu quero destacar para vocês, meus amigos, esta foto, essa página aqui, ó. Nós estamos vendo aqui uma criança cega, nós estamos vendo aqui uma criança cadeirante, porque nós queremos, em todos os nossos livros, né, dessa coleção, e alguns anteriores e nos que virão, nós estaremos inserindo as crianças com deficiência, para que as nossas crianças aprendam a amar o outro, como o Senhor Jesus nos ensina. Então, é um livro muito bonitinho, aqui está escrito assim, por exemplo, Jesus cuida de mim e me protege de dia, Jesus cuida de mim quando estou brincando. Que coisa linda que nossos filhos tenham essa certeza no coração. Temos ainda este livro, A Criação. Aqui nós estamos ensinando aos nossos filhos, que o Senhor Deus fez todas as coisas pela palavra do seu poder, né? A natureza, o dia, a noite, fez a nós mesmos com muito amor, com muita glória. Então, e também no transcorrer do ensino desse livro, você vai ensinando a criança a olhar ao seu redor, o dia, a noite, as flores, e a ser grata a Deus pelas coisas que tão graciosamente nos ofertou. Esse livro vem acompanhado com o brinde de um livrinho para a criança colorir. Ela pode olhar, né, o livro e colorir a revistinha também. Agora nós vamos entrar num outro patamar de ensino. Este livro chama Na Casa do Senhor Reverência. As pessoas que têm tido contato com esse livro, que têm conhecido, têm gostado muito dele. As crianças também gostam demais. Mas este livro, embora seja colorido assim, de uma maneira, seja assim, muito colorido, muito vivo em cores, tenha muitas ilustrações onde a criança possa se ver, esse livro, ele é direcionado aos pais. Este livro é para ajudar aos pais a ensinar as crianças como se comportar na casa do Senhor, o que constitui a nossa adoração, o culto ao Senhor, a palavra que é lida, a assistência àquele que vem nos ver, a alegria de nos aprontarmos para ir à casa do Senhor. Então, esse é um livro que nós fizemos e ele é dedicado aos pais, para que possam ensinar os seus filhos, né? E desfrutar do cumprimento da promessa do Senhor, que se você ensinar o seu filho no caminho, Deus os manterá na sua presença. Depois nós temos aqui, este aqui é o livro O Céu, a Casa do Pai. Este livro, ele é um livro muito interessante, porque através de uma história, né, de duas crianças na fazenda, ele começa a mostrar a diferença que existe entre o céu
obra criadora, né? Nuvens, essas coisas todas, e o céu, a casa do Pai, aonde nós vamos morar. Então ele ensina a criança a abstrair, né? Primeiro, através do que ela vê aqui, ela consegue abstrair e acreditar que há um lugar maravilhoso, uma casa especial, que o Senhor Jesus disse que ia preparar para nós. E ele fala também do arrebatamento da igreja, do dia em que nós iremos morar neste lugar maravilhoso com Jesus, e também fala da cidade celestial Jerusalém. É muito interessante você observar, por exemplo, como nós vamos falar para a criança dos muros de Jerusalém, das portas, das pérolas, das pedras preciosas, como que a criança, né, vai ter este entendimento. Então aqui nós vimos, por exemplo, vou lhes mostrar aqui uma coisa bastante interessante, quando a tia Beth, quando a tia Beth, né, a tia dos meninos, o que ela faz? Ela pega uma caixa de joias e mostra para as crianças o que é uma pérola, o que é uma safira, o que é uma esmeralda, e fala com elas que assim são os materiais da casa que nos espera no céu. Fala sobre a árvore da vida, né, sobre aquele dia que estaremos para sempre com o Senhor. E a nossa primeira obra foi essa daqui. Aqui começou todas as coisas. Eu acho este livro assim de uma importância muito grande para aqueles pais que querem que seus filhos saibam manusear a Bíblia, porque ele é uma síntese da Bíblia. Através de uma história, né, as crianças vão aprender como manejar a Bíblia, vão aprender a Bíblia como um livro, entender o livro físico que a Bíblia é, Novo Testamento, o Velho Testamento, o Novo Testamento, os livros, né, a divisão dos livros, histórias de um ou de outro livro estão aqui mencionadas, e vamos ensinar a criança quem é o autor do livro, quem escreveu a Bíblia, e uma coisa muito importante nesse livro que eu quero dizer aos pais. Este livro começa com a história de Natália, que é uma menina que está fazendo aniversário, e ela ganha uma Bíblia de presente dos seus pais. Ela acorda procurando o presente que ela havia pedido. Então vamos levar as nossas crianças a desejarem a palavra de Deus como um presente para as suas vidas. A intenção deste livro também é essa, ensinar aos pais a plantar, a semear no coração das crianças o amor pela palavra de Deus, a valorização e o conhecimento dela. Então, meus prezados, meus queridos amigos, essa é a nossa obra. No nosso canal, né, nós teremos muito prazer no nosso canal. Uma dúvida. Sim. Os livros já estão disponíveis. Há uma pergunta aqui, então eu vou lhes dizer. Os nossos livros já estão disponíveis. Vocês podem entrar no Instagram, Ensinar Pais e Filhos. Nós temos ali uma gerente de vendas muito delicada, que é a nossa amiga Késia. Ela estará orientando a vocês como proceder para adquirir os livros. Eu vou lhes dizer que os nossos livros, eles são livros baratos, eles transitam entre o preço de R$17 a R$14. Então, são livros inteiramente acessíveis. Se você comprar um pouco mais de livros, você pode facilitar o seu frete. Então, você pode entrar no Instagram, Ensinar Pais e Filhos. Eles também sempre são disponibilizados nos Manaíns, nos nossos seminários. Você também pode encontrá-los na Central Evangélica. Tá? A Livraria Central Evangélica também tem os nossos livros. E vocês não esqueçam de visitar o nosso canal, nós estaremos postando nessa próxima semana uma história muito interessante que se chama Para que não vos entristeçais. É uma história que fala deste momento muito difícil que nós estamos passando, para ensinar as crianças como ter esperança numa situação de tamanho luto. E se você tem dúvidas sobre a sua criança, como faz? Como fazer? As pessoas, enviamos sim, estão nos perguntando aqui se esses nossos livros serão enviados para o exterior. Enviamos sim, basta que você entre em contato no nosso
no nosso Instagram, que nós estaremos providenciando a remessa para os irmãos. Qualquer lugar do Brasil ou do exterior, nós teremos imenso prazer em atender vocês, porque este é o foco do nosso trabalho. Semear, ensinar. Ensinar com os nossos livros de educação inclusiva, nós ensinamos, com os nossos livros de educação bíblica, nós ensinamos a criança a amar o Senhor sobre todas as coisas. E os nossos livros de educação inclusiva e educação especial é para ensinar as nossas crianças a amar o seu próximo como a si mesmo, como pessoas iguais que são. Agradeço muito a vocês o tempo precioso que vocês nos dispensaram. E nós vamos ficando aqui, desejando a todos uma boa tarde. Ah, sim. Eu quero dizer a vocês, as meninas estão me lembrando aqui, que nós temos alguns dos nossos livros, já estão disponibilizados no nosso canal, em Libras, uma versão em Libras, para o acesso das crianças, das nossas queridas crianças surdas e adultos, né? E temos também os nossos audiolivros. O audiolivro é para contemplar aquelas pessoas que têm deficiências visuais, seja cegueira, seja baixa visão, para que eles possam, né, aprender a ouvir a nossa história, e que as crianças típicas também possam ouvir as nossas histórias, cantar, né, nós temos louvores inseridos nas nossas histórias, que elas possam cantar, que elas possam aprender a adorar a Deus. Então, eu agradeço muito a vocês, e vou esperar mais um minutinho para ver se aparece mais alguma pergunta. E quero lhes dizer também uma coisa muito importante, que a doutora Maria Amin, ela tem se disponibilizado a oferecer um suporte a você, pai, a você, mãe, que tem uma criança com deficiência, a você que precisa de uma ajuda, que precisa de uma palavra para saber como proceder, a você que soube que você que você está gerando uma criança com deficiência, para que você tenha esperança no seu coração. Algumas pessoas estão dizendo que demorou a entrar, né? Eu espero que vocês todos tenham visto, né, a respeito dos nossos livros. Eu vou fazer uma volta, assim, uma revisão, um retrospecto, né, para vocês, né? Um retrospecto. Eu estive aqui nesses momentos falando para vocês do nosso trabalho, dos nossos livros de educação inclusiva, dos nossos livros de educação bíblica, do nosso canal, né, que está disponibilizando para vocês com todo o nosso amor, um material que possa ajudar pais e filhos, e dizer a vocês que esta live, ela também vai ficar gravada, ela está gravada. Então, você pode acessar, você pode ver quantas vezes você precisar, e conte conosco. Estamos aqui para fazermos o melhor pelos nossos pais e pelos nossos filhos. Boa tarde.